Começamos a gravar. E bom, todos sejam bem-vindos ao segundo encontro do ciclo de Vozes e Saberes sobre Justiça Climática e Biodiversidade da Cúpula dos Povos do Rio +30. Meu nome é Lô Werneck, eu sou mobilizador de juventudes dentro do Climate Reality Project Brasil e vou estar junto da Luísa Barenco, que é do Fridays for Future, mediando essa mesa, que o tema de hoje é sobre juventude, ativismo e educação climática. A gente espera que seja uma mesa muito, muito rica. A gente vai ter a participação de diversos atores, de diversos movimentos sociais, organizações de terceiro setor e coletivos dando falas aqui para aumentar nosso conhecimento, e depois nós vamos ter um momento de troca de conhecimentos e de informações muito rico. E para dar início, eu gostaria de chamar a Luísa, que veio como representando também o Fridays for Future Brasil, para falar um pouco na fala dela. Oi, gente, boa noite, né? Eu sou Luísa, sou ativista do Fridays for Future Brasil, no Greve pelo Clima, sou ativista também, né, no Futuro Zero Carbono, e a mesa de hoje fala de um tema que eu acho que é essencial para a gente conseguir entender quais que são as demandas que a juventude hoje pede, né? Qual que é o papel da juventude no mundo de hoje. E não tem como a gente falar de uma discussão política, né? Considerando que tudo no nosso meio hoje é político, sem que a gente tenha e traga as demandas da juventude. Porque a juventude não são só pessoas, né? É a juventude que produz ciência, é a juventude que produz conhecimento. E a partir do momento que a juventude vem inovando e trazendo, né, o ativismo junto dessas suas demandas, a gente vê uma democratização também dessas pautas. Então, pautas que antes eram pautadas somente nos meios elitizados, somente nas universidades, hoje chegam nas ruas, chegam nas regiões mais periféricas da nossa sociedade. Um exemplo disso é o Mundano, né, que faz diversas artes, por exemplo, com as cinzas das queimadas na Amazônia, alguns ativistas locais, né, que fazem estátuas com a lama do desastre de Minas. Então, a gente vê a juventude hoje sendo essencial para a discussão democrática, para a discussão política e, principalmente, para a gente traduzir o que realmente a gente quer. A gente quer um futuro onde a gente possa existir, porque, querendo ou não, é a gente que vai estar colhendo o resultado das nossas escolhas atuais. Então, eu acho que a juventude ela é essencial para democratizar as pautas. Então, acho que não existe hoje a gente falar de ciência, a gente falar de mudanças climáticas, a gente falar de desigualdade social, a gente falar de justiça climática ou de justiça social, sem trazer a juventude para esses espaços. Porque é ela quem está sendo sufocada lentamente pelas consequências das escolhas que vieram antes da gente. Eu passo a palavra para o Luan para falar um pouco de educação ambiental, que é mais a área dele. Pessoal, rapidão falando um pouco sobre educação climática, é algo essencial no Brasil. A gente está num país no momento que muitas pessoas sabem o que é crise climática, sabem que a crise climática já está impactando a vida delas. De alguma forma, por exemplo, desmatamento da Amazônia, as queimadas, elas sabem que isso está acontecendo, mas muitas vezes não sabem quais são as soluções e não sabem profundamente sobre a crise climática em si. É essencial a gente aumentar esse conhecimento, aumentar esse discernimento sobre crise climática, sobre as soluções vindas da natureza, vindas dos povos tradicionais, vindas do sul global, e como que a gente pode tornar elas presentes no nosso dia a dia e na nossa agenda de lutas, né? E para tornar esse debate cada vez mais diverso, eu queria falar com vocês fazer para vocês algumas perguntas provocadoras para a gente poder nortear nosso debate, que são: como podemos tornar a educação climática algo presente no cotidiano do brasileiro? Como podemos engajar e impulsionar as juventudes, principalmente periféricas e tradicionais, no Brasil? Qual o papel da juventude nesse ano de eleições e nessa década essencial para o clima e para o Brasil? E como podemos aumentar o conhecimento sobre justiça climática e crise climática no Brasil? Bom, agora iniciando nosso círculo de falas, a gente vai ter um cronômetro de 10 minutos. É 10 minutos, né, Luísa? 10 minutos nesse início para as organizações que foram convidadas a falar. A Luísa vai estar cronometrando e após o fim dessas falas a gente vai abrir a mesa para quem quiser falar, para todas as organizações presentes, e cada um vai ter o direito a 3 minutos de fala. Então, em primeiro lugar, eu chamo a Jonaia, do prêmio Megafone Ativismo, para 10 minutos de fala. É com você. Oi, gente, boa noite. São 10 minutos, é isso?
10? Tá, só pra... Juro que não vou passar, gente, eu vou respeitar isso aí. Bom, boa noite, eu me chamo Jonai, eu coordenei agora o primeiro prêmio de ativismo do Brasil, que foi o Prêmio Megafone, não sei quem conseguiu acompanhar, tá no YouTube do Megafone, tem 24 minutos, é rapidinho, não é que nem o Oscar, que demora 4 horas. Então, quem quiser assistir, assiste, é super legal. E a gente premiou 14 ações que têm a ver bastante com o ativismo, né? Que é um pouco essa nossa conversa de hoje. Então, primeiro eu vou fazer essa recomendação aí para a turma assistir. O ativismo, ele é um remix, né, entre a arte e o ativismo. Então, é quando a gente reconhece naquela expressão que existe uma causa, existe uma pauta, existe um convite para uma ação política. Eu venho das artes, né, eu sou formada em teatro e em outras linguagens, mas, assim, a gente sabe que toda arte é política, mas o ativismo ele se coloca muito claramente para o que veio, né? Então, acho que a gente parte desse pressuposto. Tudo é mídia. Isso também é uma coisa que eu acho bem importante a gente pensar. Tudo é mídia. A gente tem a mídia na parede, a gente tem a mídia do lambe-lambe, a gente tem a mídia de um muro enorme pintado na cidade, a gente entra no metrô e tem mídia na parede, o caderno, quando você escreve alguma coisa na contracapa do seu caderno e está na escola, você está criando mídia, criando espaços de mídia, quem escreve atrás da porta do banheiro é uma super mídia, gente. Esse é um lugar, por exemplo, privilegiado de mídia. A pessoa que sentou para fazer um xixi ou número 2 vai prestar muita atenção naquele recado. Então, como que a gente pensa que tudo é mídia e não só, né, o Instagram, o TikTok, mas a gente pode ocupar todos os espaços. As nossas camisetas são mídias. Cada vez que a gente vai num evento com uma camiseta escrito 1,5 graus a mais no planeta, a gente está levando uma mensagem. E aí, eu acho que a partir dessa percepção tudo é mídia, a gente tem muita oportunidade de vincular as mensagens e os debates que a gente quer sobre justiça climática, sobre crise climática. Entendendo também que as soluções possíveis, né? Eu acho que foi o Luan que abriu falando aí de solução também. As soluções possíveis, elas precisam de uma transição cultural, quase que uma transição artística da humanidade. A humanidade tem que fazer arte e política e cultura de uma outra maneira, porque a gente vai ter que transitar de um modelo para outro. Recentemente, eu fiz uma pesquisa também sobre o papel da juventude nas eleições, que acho que foi uma das perguntas aí provocadoras que você acabou de fazer, e a gente tem uma juventude que tem ainda um pouco uma aversão à política, vamos dizer assim, né? Porque a política é agressiva, a política é de um debate, às vezes, chato, a gente ainda não conseguiu ter um debate intergeracional saudável, né? São várias questões, né? E aí, eu acho que tem uma questão que para mim é muito interessante, que é assim, a juventude não tem que só debater política e falar sobre política, mas ela tem que ocupar a política. Porque se a gente for pensar no Congresso Nacional e na casa, né, é uma casa dos parlamentares, os caras parlam, os caras ficam falando lá, os caras ficam debatendo ideias. Então, é super importante que a juventude esteja lá dentro debatendo e colocando as suas ideias. Então, é importante que a gente tenha candidatos muito jovens, né? Acima de 18 anos para alguns cargos, né? O senador, eu acho que é 34, se não me engano, tem que ser um pouquinho mais velho para entrar para ser candidato ao Senado, mas a gente precisa ocupar esses espaços. E aí,
Vou fazer um link super complicado, eu sei que está gravando, aí se recortarem só essa parte aí da minha fala, vai ser sacanagem, mas eu vou falar, que é o seguinte, uma campanha política é uma campanha de comunicação. Quando a gente faz uma campanha para ocupar um cargo, né, é uma campanha de comunicação. Seja ele um cargo público ou seja ele um cargo privado, né? Se a gente quer um cargo numa instituição, numa organização, a gente manda um currículo, que é uma comunicação, um papel escrito ali, o que você tem que fazer, né, o que você já sabe fazer, blá. Então, se a gente tem um período agora eleitoral, eu acho que a gente tem uma oportunidade de usar arte, cultura, e todas essas produções para criar comunicação para ocupar esse espaço na política. Seja ocupando mesmo os candidatos jovens, seja a gente votando em quem a gente acredita que está preocupado com as temáticas que a gente está falando. E aí, voltando um pouquinho para o artivismo, queria trazer rapidinho alguns exemplos, nesses últimos 3 minutos que eu tenho, alguns exemplos que ganharam o prêmio Megafone, né? Então, a gente teve um primeiro... A gente entregou ontem, tá? O post é novinho, tá ali no Instagram. A gente entregou um prêmio para a galera de Rondônia, que fez um protesto em função do assassinato do jovem Ari Euauau, acho que é esse como que se pronuncia. E aí, isso é mídia, né? Protesto é mídia. Então, se você se posiciona na frente daquele lugar com a faixa, tira uma foto, essa foto reverbera, e essa foto está reverberando, olha só, 1 ano depois, né, no prêmio. E aí, de novo, eles conseguiram voltar para o jornal porque o caso desse assassinato desse líder indígena não foi federalizado, tá? Ainda numa instância provavelmente municipal. Se a gente pegar um outro exemplo do prêmio Megafone, a Márcia Pinheiro fez aquela vaca magra dourada que ficou na frente da Bovespa, em São Paulo. Então, e aí, antes, uma semana antes, era um touro dourado, né? Que simboliza o capitalismo, que simboliza um monte de coisa. Então, como que a gente usa a criatividade para ter contranarrativas a uma narrativa capitalista de destruição da natureza, contra as questões do bem viver que a gente está conversando? O ativismo é essa ferramenta. Essa ferramenta para a gente é uma das ferramentas, né? Para a gente mobilizar e engajar as pessoas no debate, mas não só no debate, na ação. E eu acho que a provocação para esse ano de 2022, a ação que a gente pode ter, todo mundo, não só a juventude, mas acho que a sociedade civil organizada no geral, é ter candidatos jovens, ter jovens ocupando a política, ter uma galera com o entendimento da crise climática, da importância da floresta de pé para a gente não ter um aumento de temperatura muito grande, e usar do ativismo para comunicar todo esse debate que a gente precisa fazer. Então, para finalizar, eu acho que uma frase aí para deixar de reflexão para os outros participantes de hoje da conversa é: a comunicação pode ser obra de arte? É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Jonaia. Agora eu passo a palavra para, só um minutinho, para Ana Terra, representando Fridays for Future Brasil. Ana, você tá aí? Assim, gente, boa noite, tudo bom? Então, acho que vou usar até menos que 10 minutinhos, mas vou tentar ser bem objetiva aqui. Eu faço parte do Fridays for Future Brasil, né, mais especificamente do núcleo em Brasília, né, que é Jovens pelo Clima. E eu entrei em Jovens pelo Clima em 2021, ele existe desde 2019, e ele é um grupo que vem crescendo de uma forma política, com muitos jovens e pessoas novas mesmo. A gente tem uma faixa etária de 14 a 25 anos, 26, mas os nossos militantes mais velhos têm 23 anos e são, tipo, 3 pessoas. Então, a gente tem um grupo de pessoas entre 14 e 20 anos que querem falar de política, o que significa, né? Onde a gente vai com tudo isso. E o Jovens pelo Clima, a gente é um movimento que acredita que
A questão climática, ela é uma luta guarda-chuva, né? Que ela engloba as outras lutas, né, que vem embaixo, que é a questão da justiça social, da questão racial e também de gênero, assim como a questão da LGBT, dos LGBTs, etc., porque a gente entende que são essas pessoas, né, que já estão na periferia desse sistema, que mais sofrem com as mudanças climáticas e também são as pessoas que menos ajudam para o agravamento da mudança climática. E, ao mesmo tempo, muitas das pessoas têm ideias que são inovadoras e que realmente podem contribuir para a mudança desse sistema. Então, quando a gente pensa em pessoas negras, pessoas que moram no campo, essas pessoas, elas têm modos de vida que são totalmente diferentes, né, do que se espera dentro do sistema, né, do que seria o ideal. E elas vivem com a natureza e também vivem com outros seres humanos de formas diferentes. E os Jovens pelo Clima acredita que é muito importante somar com essas lutas, né? Mais do que tentar criar uma coisa nova, é pensar como os jovens podem estar juntos com o MST, por exemplo. Como a gente pode falar de uma alimentação saudável, como a gente pode falar sobre agroecologia e onde a gente pode ajudar a agroecologia a continuar existindo e a crescer, né? Como a gente pode pensar também na questão do racismo, onde a gente tem que estar, né? Onde a gente tem que falar sobre mudança climática e como a gente fala sobre isso, né? Porque existe essa crítica que a gente faz enquanto no nosso próprio movimento, que às vezes falar sobre questões climáticas fica um pouco elitizado, nem sempre pessoas negras fazem parte do debate, às vezes elas também são esquecidas e elas são afetadas pelas mudanças climáticas de formas diferentes e muito intensas. Muitas vezes a questão material pega muito forte, de uma forma que, como a gente fala para elas que você acabou de perder sua casa por conta da chuva, e isso é um problema climático, e a gente precisa do seu tempo para que você possa ajudar. Mas quais são as reais coisas que a gente pode fazer, né? A gente que sabe que esse é um problema climático e que tem força para falar sobre, né? Como a gente chega a essas pessoas e tenta conversar com elas que, pô, a gente precisa falar sobre políticas públicas, por exemplo, né? E aí que entra a questão política. O Jovens pelo Clima também é um espaço de formação política, de iniciação, né? A gente não tem partido, mas a gente costuma dizer que as pessoas entram esperando falar um pouco sobre clima, e a gente começa a falar sobre política, elas começam a se interessar, e a gente começa a falar como a política envolve a gente, mesmo que você seja super novo, como você pode fazer parte da política, né? Que é ir para a rua. Eu acho que esse ano de eleição a gente fala muito sobre votar. A Janai acabou de falar sobre a questão de ocupar o espaço, que é muito, muito importante. Eu estou de Brasília, né? Então a gente, de vez em quando, está aí indo no Congresso, conversando com as pessoas. A gente sabe o poder que isso tem da nossa fala, a gente sabe o poder também de uma fala que seja combativa, de pessoas que estão indignadas assim, com o que vem acontecendo. A gente quer conversar sobre isso de forma profunda, porque para a gente é muito importante falar sobre novas possibilidades de vida, porque a gente sabe da insustentável viver da forma como a gente vive hoje, no sistema que explora as pessoas e a natureza, e como a gente levar isso a sério, porque a juventude acha que isso não é uma coisa só da nossa geração, né? Mas a juventude sempre vem com essa coisa de o que é novo, né? A juventude traz o que é novo, e a gente quer tentar ver o mundo completamente novo, a gente não está querendo aceitar o que está sendo dado. Então, esse espaço também de ser combativo e de ser revoltado mesmo, porque é do nosso direito, por todas as questões que envolvem a questão climática, que nos agride, né, diariamente. Eu acho que quem sabe da gravidade sabe que é difícil não conseguir imaginar um futuro em que as coisas sejam boas para todo mundo, mas principalmente, né, o presente, quando a gente analisa de fato os dados, a gente vê que pessoas já sofrem com as mudanças climáticas hoje, que as pessoas morrem, passam fome, são obrigadas a mudar das suas casas, então é um problema atual, então é urgente, né, pensar nessas novas formas de se sustentar no planeta. Então, além do voto e de ocupar esses espaços, a gente sempre fala que isso não é o suficiente, né? Principalmente quando a gente vive numa democracia liberal, né, que nem sempre atende às nossas questões, mesmo que seja um partido de esquerda, ou enfim, etc. Porque o problema, de fato, é um sistema que não está preparado para lidar com o mundo de forma saudável, com as pessoas e com a natureza. Então, como a gente engaja os jovens e fala para eles, olha, o teu futuro está em jogo, e a gente sabe que você tem vontade de existir nesse mundo, a gente sabe que a juventude vem com ideias novas, e
Mais uma vez, lembrei do que a Janaia falou, que é sobre a juventude criativa. A gente tem muito o que falar, a gente gosta de várias coisas diferentes, e a nossa revolta pode ser misturada com uma coisa que a gente ama para se tornar esse ativismo, né? Como a gente vai para a rua e canta aquela música que a gente gosta, ou como a gente tira as nossas fotos, né? Que é um tipo de arte, pinta e faz poema, escreve, e como a gente acolhe também, né? Essa revolta de uma forma que seja potente, porque ela não pode deixar de existir, mas que também seja saudável, para que esses jovens consigam falar com clareza e viver com, de certa forma, plenitude, assim, eu acho que é muito importante, a gente fala, né, lutar, lutar, lutar por um futuro diferente e ser muito feliz até lá, porque a gente também não quer adoecer, a gente não quer desistir e a gente não quer que os nossos sonhos morram, né, de fato. Então a gente precisa estar forte, a gente precisa estar junto, e a gente precisa lembrar dessa parte boa, né, da vida, que muitas vezes é sobre arte mesmo, e é sobre como a gente leva a nossa arte para a rua e para esses espaços que a gente quer ocupar, para falar do que a gente quer para o futuro e para fazer a diferença. Então acho que é mais ou menos isso, gente. Concluo. Arrasou, Ana. Muito obrigado pela sua presença. Agora eu quero chamar a Islaine do Engaja Mundo. Você tem 10 minutos, amiga. Obrigada, Luan. Boa noite. Então, me apresentando só rapidinho. Meu nome é Isvilaine, mas podem me chamar de Isvi, sou do Engaja Mundo e sou coordenadora do GT Clima atualmente. Eu acho que hoje um dos maiores exemplos que a gente tem sobre ativismo foi o Lollapalooza, que foi um evento extremamente ativista. E foi um espaço muito poderoso, onde a gente tinha uma grande quantidade de juventude, e mesmo uma juventude que não era tão politizada, gostava muito dos artistas que estavam ali. Então, acaba que todo aquele sentimento de você estar no meio de juventude, ter a juventude ali, ele gritando palavras de ordem, ver os seus artistas ali falando sobre isso, acaba te causando uma curiosidade, uma vontade de pesquisar, uma vontade de entender mais sobre o assunto, o que está acontecendo, e mesmo que você seja uma pessoa que acabou botando em uma certa pessoa aí, você para refletir, porque a gente sabe que o que está acontecendo não está bom. E, para mim, esse ano, o Lollapalooza deu um exemplo muito grande sobre ativismo, e acredito que a gente vai lembrar dele durante muito tempo e vai entrar para a história por esse motivo. E também uma coisa que a gente viu acontecendo por causa do Lolla foi essa proibição de você fazer a tua arte e demonstrar a tua opinião para o que está acontecendo. E também, quantas vezes a gente, quando vai fazer um protesto, vai para a rua, vai falar sobre alguma coisa, a gente não pensa tanto na parte da nossa segurança, de como a gente tem que cuidar da nossa segurança enquanto a gente está protestando num governo que é extremamente contra as nossas vidas e o que a gente faz. Então, quando a gente leva corpos pretos, corpos indígenas, corpos periféricos para um espaço de protesto, coloca essas pessoas na linha de frente, que realmente devem estar, porque estão ali sofrendo na linha de frente sobre as questões de mudanças climáticas, a gente também tem que pensar no retorno dessas pessoas para casa e como elas vão voltar e como vai ser todo esse processo, porque provavelmente essas pessoas vivem em locais fragilizados, locais periféricos, são espaços extremamente vulneráveis para que possa suceder alguma coisa com elas. Então, é muito importante que a gente pense toda essa questão de segurança e de logística para além daquele espaço de manifestação com as pessoas. E eu trago isso como exemplo a Chay, que também é minha amiga, faz parte do Engajamundo, a exposição que ela teve na COP falando, e aquele ali foi um momento extremamente importante, ter uma mulher indígena, pela primeira vez brasileira, falando naquele espaço de abertura da COP,
E foi importante, foi impactante, foi para a mídia, e ali as palavras que ela levou foram palavras de ativismo, ela não precisou gritar, não precisou falar nada. O discurso dela já foi um discurso que não foi violento, mas atacou diretamente quem tinha que atacar, quem se sentiu atacado por palavras que deveriam ser ditas. E ela foi muito atacada na internet por conta disso. Então, o quão é importante a gente assegurar a vida dessas pessoas que estão ali lutando pelas suas vidas. E também agora, a gente está tendo o ATL. O ATL é um acampamento, né? Então, as pessoas literalmente estão indo com barracas para lá e protestando. E quem está ali na segurança daquelas pessoas? Então, quando eu penso muito em quando eu penso em ativismo, eu penso muito nessa questão de segurança, tanto segurança física da pessoa, quanto segurança digital. É extremamente importante a gente estar olhando para esses espaços e estar entendendo como a gente consegue, de fora, como organizações, diversas organizações que estão aqui, olhar e contribuir para que nada aconteça, ou se organizar alguma ação de ativismo, entender como é que ela consegue ser feita para garantizar a segurança de todas as pessoas que estão ali. Bem, o Engajamundo é uma organização feita por jovens e para jovens, e a gente é muito ativista, a gente gosta de ir para a rua, a gente gosta de ter esse ambiente para discutir o que a gente está pensando e para enfrentar as coisas que estão acontecendo aqui. E a gente faz isso em 3 pilares, com educação, educando nossa rede para que entendam o que está rolando, por que a gente está fazendo aquilo, advocacy, porque para a gente é para além da gente estar ali na rua, e o ativismo, né, da gente estar na rua e estar falando e estar se expressando, e o advocacy, do além além da gente estar na rua, como é que a gente chega e faz com que o nosso barulho, a nossa movimentação se torne algo concreto e que siga em frente e que leve a cabo algumas coisas. E com isso também, trazendo um outro exemplinho aqui de Engajamundo, a gente tem esse processinho contra o digníssimo Salles pela pedalada fiscal que aconteceu ano passado. Então, esse é o jeitinho também do Engajamundo de provar que a juventude ela não é bagunça, ela chega, ela bota o dedinho na cara, mas a gente tem advogados também para cuidar disso, que nossa rede não pode cuidar disso sozinha. Então, a gente tem uma rede de advogados, tem pessoas contribuindo com isso, mas a gente está ali também para levar essas pautas para dentro do executivo, do legislativo, do judiciário, de onde precisar levar as nossas pautas e a gente poder estar levando elas, cutucando na ferida de uma forma de advocacy. Bem, eu acho que eu vou parar por aqui, trago esses pontos aqui para a gente pensar e refletir sobre, mas muito obrigada, gente, pelo convite. É sempre muito bom estar numa rede de pessoas que falam sobre ativismo e que querem um mundo ainda melhor. Então, muito obrigadinha. Muito obrigado, Izzy. Fala ótima. Agora eu queria chamar o Vinícius do São Paulo Invisível. Vinícius tá aqui? Oi, tô aqui. Pode ir, Vinícius. Aí. Oi, galera. Boa noite. Bom, sou Vinícius, falo agora aqui do Rio, na verdade, mas sou de São Paulo. Eu vim às pressas pelo lançamento da pré-candidatura do Henrique Vieira, do pastor Henrique Vieira. E por isso peço desculpas também pelo caos aqui do ambiente. Tanto na minha atuação, tanto na minha atuação com religião, quanto na minha atuação com população de rua, quando eu falo de religião, falo da religião evangélica, protestante, essa que a gente acabou conhecendo como mais conservadora, né? Mas não necessariamente ela é conservadora.
eu vejo muita potência da juventude em contar histórias. E algum desses empreendedores aí, Steve Jobs, acho que foi Steve Jobs, falou que esse século vai ser o século de quem souber contar melhor as histórias. E isso ficou na minha cabeça. Assim. Independente de quem tenha falado, isso ficou na minha cabeça. Porque muito se fala sobre esse lance das narrativas, né? De disputas de narrativas. No meu meio evangélico, a gente fica muito nessa de o que é ser evangélico de fato. Quem é o evangélico? Hoje tem muito falado disso nas eleições, por exemplo. E como que a gente vai contar as histórias não apenas da religião, eu falo da religião que é no campo, mas de todas as pessoas. Eu tenho um projeto chamado SP Invisível, onde a gente conta histórias de pessoas em situação de rua, para mostrar que todo ser humano que está na rua tem uma história, todo ser humano que está na rua é uma pessoa, não é nóia, não é bicho, não é lixo, não é como o Datena fala, um ladrão. Porém, ninguém senta e escuta e vai ouvir as histórias dessas pessoas que estão ali na rua. E aí, quando a gente começa uma discussão, por exemplo, sobre a redução da maioridade penal, a esquerda joga muitos números. E números que estão a favor de quem é contra a redução da maioridade penal, por exemplo. No caso, a gente. Número de reincidente, o número de pequenos delitos, roubo de mercado, pequenas gramas de droga, enfim. De meninos que vão para a Fundação Casa. E não é justo colocar um moleque desse junto com um cara que, sei lá, matou, enfim. Só que do outro lado, o Datena vai lá e escuta a mãe daquele menino que perdeu o filho para um outro adolescente. E aí a minha mãe, que está em casa quando vai ouvir essa história, porque ele contou uma história, ela se comove muito mais com essa mãe, se identifica muito mais com essa mãe do que com os nossos números, por mais que os nossos números estejam jogando a nosso favor. E eu dei o exemplo aqui da redução da maioridade penal, mas é uma dessas pautas, dentre as várias narrativas que a gente tem que disputar. E dentre essas tem várias, as próprias narrativas dos evangélicos. É fato, é número que a maioria dos evangélicos não apoia, por exemplo, o que tem sido feito na Amazônia, a queimada, porque tem uma relação muito clara com a criação, com a natureza, com a obra de Deus, tudo isso é bíblico, né? A gente interpreta a natureza como a criação e a obra de Deus. Obviamente, quando vai destruir, não é algo que agrade a Deus. Só que quando o Bolsonaro vai lá, o Malafaia vai lá, e quando todo mundo vai lá e conta essa história, ao invés de usar simplesmente os números, argumentando a mentira dele, isso comove muito mais, usando inclusive exemplos bíblicos, narrativas bíblicas, histórias bíblicas, para argumentar todas essas coisas que eles fazem. Então, para ser mais breve, até porque compreendo que o meu ambiente aqui seja caótico, a juventude é quem vai contar as histórias, quem vai criar as narrativas e quem vai construir esse futuro a partir das narrativas que a gente for contar. Porque a gente quer falar que população de rua, por exemplo, na minha pauta, quer continuar reproduzindo que é nóia, que é ladrão, que é bandido, cracudo, esses nomes horríveis que a gente ouve, ou é uma pessoa que esteve ali e pode um dia sair e que nunca esteve ali antes, a situação de rua, trabalhar toda a especulação imobiliária, contar toda a complexidade daquilo, ao invés de simplesmente julgar ali pelo rótulo. No caso dos evangélicos,
A gente quer falar, a gente gosta de falar que a gente é evangélico, não simplesmente, antes a gente fugia, a gente tinha vergonha. A gente falava, pô, não, vou falar que eu sou evangélico, como eu vou ficar lá na militância, como eu vou ficar lá na esquerda, como eu vou ficar no meu coletivo, no meu partido. Só que hoje a gente gosta, a gente tem orgulho. Por quê? Porque é para fazer essa disputa. É para virar e falar, Malafaia, você não é evangélico. Feliciano, você não é evangélico. O evangélico é um Henrique Vieira que está aqui lançando sua candidatura. O evangélico é um Ronilson Pacheco. O evangélico é uma Jaqueline, uma Camila Mantovani, um monte de gente que tem feito muito trabalho foda por vários lugares do Brasil e do mundo. E não porque leu Marx, não porque leu Rosa Luxemburgo, enfim, talvez tenham até lido, mas porque leu Mateus, Marcos, Lucas e João e conheceu a pessoa de Jesus nesses livros e entendeu que seguir Jesus é sinalizar justiça, é sinalizar igualdade, é sinalizar não opressão. E a partir daí a gente vai contar as histórias dos evangélicos, mostrando que Bolsonaro, Malafaia, Feliciano não tem nada a ver com o evangelho. E a juventude, cabe à juventude falar sobre as suas histórias e não deixar que ninguém conte as suas histórias por ele. Então, pensando como um comunicador, como um jornalista, como alguém que conta a história e como jovem, eu entendo que juventude e história é algo que tem tudo a ver. Juventude narrativa é algo que tem tudo a ver. Foi essa reflexão mais ou menos um pouco que eu pensei aqui para esse encontro. E muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Vinícius. E, gente, para fechar nosso ciclo de Vozes e Saberes e depois iniciar a nossa roda aberta, eu gostaria de chamar o Gil Reis, do Instituto Mapinguari, para os seus 10 minutos de fala. Muito obrigado, Gil. Oi, gente. Tá todo mundo me escutando? Opa. Está sim. Sim. Desculpa, deu uma travada aqui. E aí, então, obrigado pelo convite. É um prazer escutar a todos vocês. Bom, sou Gil, sou diretor de comunicação do Instituto Mapinguari. Nós trabalhamos aqui no Amapá. Eu gostaria muito de começar, né, falando sobre esse lugar da comunicação dentro da educação ambiental, que seria mais ou menos ali algo próximo, né, dessa questão de como tornar a educação climática algo presente no cotidiano brasileiro. Eu gostaria de dizer, né, que hoje a gente enxerga a comunicação mais como a gente tem que enxergar a comunicação como um fim e não como um meio, né? Até mesmo quando a gente fala de artivismo, a Jo, ela colocou nessa questão que eu achei muito interessante, que é a comunicação pode ser uma obra de arte, e eu posso responder com certeza que sim. Na verdade, comunicar é uma arte, né? E a gente pensa não apenas da comunicação como artivismo, mas da comunicação também como mediativismo mesmo, né? A gente enxerga que é necessário trabalhar assim a comunicação como um meio de popularizar a, a pauta socioambiental, né? Nesse meio aí nesse modo de levar a educação mesmo a mais pessoas que não têm esse acesso através da internet ou através de qualquer outro meio, seja ele digital, seja ele analógico. A gente sabe que hoje, né, é um desafio engajar as juventudes. A gente fala de juventude principalmente aqui no norte, aqui dentro da Amazônia, porque a gente sabe que todas as realidades são muito conflitantes e são muitas, elas são muito abundantes, né? As pessoas elas estão em lugares muito próximos, mas com realidades incrivelmente diferentes. Uma coisa que a Ana falou aqui é que a pauta socioambiental é um grande guarda-chuva. Gente, os latidos dos meus cachorros, perdão. Que a pauta socioambiental é esse grande guarda-chuva, e eu concordo. Acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje aqui no norte do Brasil é justamente levar acesso à informação às comunidades tradicionais. Aqui no Amapá, o Instituto Mapinguari, ele trabalha com comunidades quilombolas. Estamos começando, né, em vias de começar um projeto para expandir o trabalho
para mais comunidades quilombolas aqui no estado do Amapá. E um ponto que liga todas essas comunidades, até mesmo aquela que é mais perto da cidade, é a falta de acesso à internet, por exemplo. Como a gente pode pensar em comunicar o mediativismo, como é que a gente pode pensar em comunicar o artivismo, a comunicação, a educação socioambiental, a educação climática, né, para essas comunidades? Como é que a gente pode engajar essas comunidades? Eu acho que quando a gente fala justamente sobre essa comunicação, esse engajamento, principalmente dessas juventudes amazônicas, é necessário, antes de tudo, pensar e considerar os seus contextos, que são completamente plurais. Em 2019, 40 milhões de brasileiros não possuíam acesso à internet. Em 2021, o Amapá foi declarado o estado com a maior cobertura de internet proporcional no Brasil. Um número que até parece bom se a gente pensa nele isolado, mas se a gente vai processando melhor, a gente acaba esbarrando num exacerbamento da desigualdade social. 85% da população amapaense vive intocada aqui na capital e numa cidade aqui do lado. E são essas pessoas, apenas nessas cidades e alguns outros municípios um pouco mais desenvolvidos, que possuem, né, essa ligação com a internet. Nos últimos dias eu estive num arquipélago aqui do estado, a 12 a 15 horas de distância aqui da capital. E uma das maiores dificuldades hoje, 5 minutos, beleza. Uma das maiores dificuldades hoje é justamente esse acesso à internet. Como é que a gente leva a internet? Como é que a gente consegue comunicar para esses jovens que estão em comunidades tradicionais, que estão em comunidades ribeirinhas, que estão em realidades tão distantes da nossa, de uma forma eficiente? Então, eu acho assim, tanto o artivismo quanto o mediativismo são ferramentas que precisam ser pensadas para muito além das nossas realidades, né? Eu acho que esse trabalho que nós fazemos aqui, essas discussões, elas são muito úteis justamente para nos empoderar, nos colocar em confrontamento mesmo com as nossas realidades, com as realidades obrigado, Ana, do próximo, né? A gente sabe que quem vive, por exemplo, quem está em São Paulo, tem pouca ideia do que acontece aqui na Amazônia. Outro ponto muito interessante que eu consigo falar é, por exemplo, o que a Islane estava falando sobre o Lollapalooza, né? Acontece que eu fui ao Lola enquanto eu estava vivendo a primeira vivência artivista do projeto Megafone lá em São Paulo, que foi no mesmo período. Eu aproveitei e acabei indo no dia do Lollapalooza. E é incrível como, além dessas expressões artísticas, não, expressões artísticas não, as expressões e os protestos dos artistas, a linguagem jovem e as expressões dessa juventude que estava nesse lugar também são completamente políticas viradas nesse sentido, enfim, de combater as injustiças que estão acontecendo hoje. Não sei se eu posso, enfim, citar nomes ou meter o pau em alguém que então vou evitar. Mas isso, por outro lado, não é algo que se enxerga nos interiores daqui do Amapá, por exemplo, ou ali pelas comunidades tradicionais. Talvez por falta de informação, Nós, como membros dessas organizações que estão se juntando, que estão debatendo, temos, né, esse dever de fazer o máximo possível para levar aos interiores, levar as comunidades tradicionais, levar as juventudes dessas comunidades tradicionais informação e empoderamento, né? A gente entende que a comunicação ela acaba se tornando uma ferramenta justamente de empoderamento. E eu não falo de dar voz, porque não se pode dar voz a ninguém. Todas as pessoas, todas as comunidades, todos os jovens têm as suas próprias vozes. Nosso dever é, de fato, amplificar essas vozes, dar os meios para que essas pessoas, essas comunidades, esses jovens, eles se
eles consigam, por si próprios, se comunicar o meio onde eles vivem, comunicar a situação social onde se encontra o quilombo, onde se encontra as beiras de rio, onde se encontram, enfim, essas comunidades. Demais, é isso, acho que é isso mesmo, né? Vamos para frente. Valeu, gente. Muito obrigado, Gil. Gente, agora a gente finalizou nossas falas dos convidados, a gente vai iniciar nosso período de inscrição. Para quem quiser, qualquer pessoa pode falar agora, contribuir no debate, contribuir na nossa conversa. Eu só gostaria de relembrar de novo as frases provocadoras que a gente está usando para nortear nosso debate, que são: como tornar a educação climática algo presente no cotidiano do brasileiro, como engajar e impulsionar as juventudes, principalmente periféricas tradicionais no Brasil, qual o papel da juventude nesse ano de eleições, nessa década essencial para o clima e para o Brasil, e como aumentar o conhecimento sobre justiça climática e crise climática no Brasil. Quem vai fazer a mediação agora do debate vai ser a Luísa, e eu vou ficar aqui fazendo a cronometragem do tempo. Cada um vai ter 3 minutos de fala. Tá bom, Luísa? Obrigada, Luan. O primeiro a se inscrever foi o Rodrigo. Então, Rodrigo, a palavra é sua. Oi, gente, meu Deus, tem que falar rápido. Então, eu gostei bastante, assim, do que as pessoas, do que Isvi, Ana, Vinícius, Gil, todo mundo trouxe para cá, o Jô também, enquanto contribuição, assim, de a gente pensar realmente essa juventude que já está no flow, né, gente? Que já está, tipo, fazendo seu corre em relação ao ativismo, aquela juventude que a gente precisa alcançar. Mas aí vamos esquentar um pouquinho o debate aqui, tá? No sentido de... Vamos pensar uma coisa. As juventudes, elas são plurais, né? Por isso que a gente coloca muito em muitos documentos oficiais, muitos instrumentos de campanha de comunicação, juventudes no plural. Como a gente consegue alcançar a juventude conservadora? Esse é o nosso objetivo? Se a gente olha para a juventude da periferia, são todos com conhecimento, princípios, valores progressistas? Existe conservadorismo muito forte ainda na periferia? Existe ainda jovens machistas e homofóbicos dentro das aldeias indígenas? Existe ainda aquelas pessoas que não entenderam o processo de identidade dentro da comunidade quilombola da juventude? Por que eu estou colocando essa provocação? Porque, às vezes, a gente tem um olhar, além de ser generalista, um pouco romântico sobre a juventude brasileira. Lembrando que a juventude brasileira, tendo a maioria dela, né, ainda em idade escolar, existe uma grande parcela que abandonou a escola, né? Houve essa evasão, não por conta própria, né? Mas houve esse afastamento com a unidade escolar, com o ambiente escolar, para garantir o seu sustento diário, não só o seu, mas também da sua família. E esse número está crescendo bastante. Existem jovens que não querem entrar na política porque, além de achar que demanda demais esforço e energia, acha que, de fato, não dialoga com o seu cotidiano, né? Com suas conversas, com seus memes. Então, a gente tem no Brasil ainda uma estatística de jovem fora desse contexto da política institucional, sem entender o papel do legislativo, do executivo, do judiciário, ainda muito forte no Brasil. Muitos jovens que ainda, mesmo olhando os problemas socioambientais, não conseguem identificar cenários, né? E propor mudanças e mobilizações. Muitos jovens que não entendem os ambientes de participação social, que existem conselhos nas suas cidades, que existem câmeras, que existe nós, enquanto grupo de juventude que está aqui, né, nessa tentativa, numa terça-feira de noite, tendo conversar sobre. Então, acho que a gente precisa entender de como a gente consegue, através da nossa comunicação, através da nossa arte, e do que a gente já está propondo, abranger esses jovens também, né? E os jovens evangélicos?
quem está conduzindo, né? Como a gente consegue inserir a pauta tão importante da crise climática lá no dia a dia. Então, é isso, pessoal. É basicamente para a gente pensar mesmo em estratégias de como a gente alcança essas outras audiências, ou essas audiências estão do nosso lado, né? Não é nem, na verdade, outras. Gente, só posso fazer uma pergunta, Luísa? Rapidinho. Gente, vocês preferem que eu avise pelo áudio ou pelo chat quando tá faltando 1 minuto e 30 segundos? Chat? Tá. Pode deixar que eu aviso. Pode ir, Luísa. Rodrigo, acho que é uma coisa que a gente realmente tem que levar em conta. E agora é a Clélia. Clélia, a palavra é sua. Olá, gente, tudo bem? Minhas calopsitas cantando aqui. Bem, boa noite a todos vocês. Eu percebi que são palavras, né? Escutei com muito carinho e quanta potência em cada uma das falas que foram ditas aqui hoje, né? Eu fico tão feliz de ver os jovens realmente ativistas e fazendo acontecer, né? Que é o mais importante. Então, gente, isso me remeteu, né? Eu sou da academia, né? Então, isso remeteu a um movimento que é um eixo formativo de educação ambiental proposto por Mauro Guimarães, que se chama Movimento Coletivo Conjunto. O que é isso? O movimento coletivo conjunto é um movimento em prol de uma ação, seja ela qualquer ação ativista na área de educação ambiental, obviamente, mas é mostrando que a gente precisa fazer movimentos todos juntos, ao mesmo tempo e agora. Então, todos juntos, ao mesmo tempo, em todas as frentes, agora. Por que eu estou falando isso? Porque vocês estão perguntando como? Como fazer isso? Como fazer isso? Como fazer isso? O como é simples, é fazer o que vocês já fazem. Só que cada um de nós está fazendo um movimento, uma força, em uma direção e sozinhos. Se a gente conseguir fazer isso em todas, ao mesmo tempo e agora, né, a gente marca é o que a gente tem feito aqui, vai fazer lá na Cúpula dos Povos, né, nesse movimento. Quer dizer, é um ataque, entre aspas, esse ataque, né, é uma frente que é em todos os tempos. Então, a gente tem que identificar as vulnerabilidades, né, as nossas vulnerabilidades, onde a gente precisa realmente inserir ações mais potentes e fazer essas ações ao mesmo tempo, né? E desenvolver essas ações ao mesmo tempo, todos juntos, da onde nós estivermos. E aí em diferentes mídias, de diferentes formas. Então, acho que isso é um pouco do que eu gostaria de colocar para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Clélia, pelo seu ponto. O próximo é o Gustavo, do Engajamundo. Gustavo, a palavra é sua. Oi, gente. Boa tarde. Essa última frase foi muito, muito boa. Diferentes mídias e diferentes formas. Acho que voltando um pouco no que o Rodrigo estava falando, eu fiquei pensando no que ele disse. Não sei se a gente tem que atingir os conservadores ou os jovens conservadores, a gente sabe que existe, mas não sei se a gente tem que pensar em atingir eles, até porque a gente não é conservador. Não sei se esse trabalho de conversão é muito, pelo menos não a curto prazo, não sei se é o ponto, mas a comunicação, sim. Eu acho que para a gente pensar em jovens conservadores, a gente tem que pensar o jovem que hoje se considera conservador, sabe o que ele está defendendo, tá ligado? Porque para mim, entre um fato e o que a pessoa vai entender disso e levar como discurso político, o papel da comunicação tem que estar no meio, sempre está no meio, e é muito importante. Então, se a gente diz que hoje, cara, as pessoas sabem que o arroz está mais caro, que o feijão está mais caro, que o salário há 5 anos comprava muito mais do que compra hoje. Mas o que elas interpretam disso politicamente vai depender da comunicação. E quem que tá falando com essas pessoas, tá ligado? O que essas pessoas estão dizendo? Porque se eu
pego alguém que não entende de política, que não entende de inflação, e falo, o arroz está mais caro porque o Lula em 2008 fez cagada, essa pessoa compra. Essa pessoa, tipo, se ela não entende de política, ela vai falar, então parece, se você tem um bom discurso, essa pessoa compra essa narrativa, por mais esdrúxula que ela possa ser. E daí, o ponto que... Eu esqueci o seu nome que acabou de falar, desculpa mesmo. Mas a coisa das diferentes mídias, de diferentes formas, é isso, cara. Eu acho que hoje a gente, enquanto comunicador, enquanto ativista, a gente tem que pensar em capilaridade. A gente tem que pensar em comunicar das mais diferentes formas possíveis para os mais diferentes públicos possíveis. Então, não é só pensar em mídia rede social, não é só pensar em ativismo político da forma mais clássica possível, que é colar lâmina na parede. É pensar em todas as formas, cara. Pensar em, tipo, pô, a esquerda tá ocupando as igrejas de hoje, tá ligado? A esquerda tá no Facebook, a esquerda tá nos mais diferentes lugares. O quão chato a gente tá sendo para quem gosta de discurso chato e o quão divertido a gente tá sendo para quem gosta de discurso divertido, tá ligado? Eu acho que capilaridade social aqui nessa discussão. E o resto a gente vai ver. Acho que era isso que eu queria falar. Espero não ter falado muito rápido e ter sido entendível. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo, pela sua contribuição. E em seguida é a Graziela. Graziela, a palavra é sua. Boa noite. Vou fazer uma contribuição aqui de acordo com tudo que foi falado e sobre o questionamento central também de como fazer, né, tudo isso. Eu queria falar que um questionamento é assim, enquanto a história está acontecendo, será que a gente consegue, será que todos conseguem perceber ela acontecendo? Porque para mim isso é um momento histórico, acho que para todos nós, tudo que a gente está vivendo atualmente é histórico, tanto politicamente, ambientalmente, social. Então, tem até um livro que se chama Sapiens, com certeza muitos conhecem e já leram. E assim, a minha contribuição, da minha visão ampla de tudo isso, é que acho que a gente tem que perpetuar a história, a gente tem que contar sempre sobre tudo que está acontecendo, criar estratégias concretas, movimentos como o Ecoeleições, como é que é? Ecoeleições, eu acho, que está criando movimentos para formar jovens articuladores na política, sabe? O Nossas também está fazendo isso, é muito legal. Ensinar mais sobre todo esse contexto político, incentivar os jovens a querer ocupar esses espaços, alguém também contribuiu quanto a isso, e eu acho que isso é muito importante. A gente sempre traga o exemplo do condomínio, sabe? Como eu comecei no condomínio. Não adianta eu ficar reclamando, meu condomínio não tem coleta seletiva, sendo que eu nunca tinha participado de uma reunião de condomínio. Quando eu cheguei e participei a primeira vez, foi ouvido e virou pauta e teve coleta seletiva no meu condomínio. Então, assim, a gente tem que estar ocupando esses espaços, seja numa audiência pública, mesmo que a pessoa não tenha experiência, não sabe, só dela estar ali sendo oposição ao empreendimento que ela não quer que aconteça no bairro dela. Então, assim, estar participando desses espaços é muito importante. Outra coisa que eu trouxe aqui, sobre... É isso, né? Eventos externos cada vez acontecendo cada vez com mais frequência. A gente não pode normalizar essas tragédias aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Toda hora caindo, morrendo gente, assim, é uma coisa horrível. E as pessoas estão começando a normalizar essas mortes, como normalizaram mortes por causa da pandemia do coronavírus. Então, assim, isso é muito triste. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que retratar essa história, a gente tem que expor, reunir dados, documentar, fazer relatórios e fazer arte com isso. Os movimentos socioambientais criarem essa organização através de relatórios, relatar também os erros e acertos, os próximos passos, sistematizar todo esse processo do ativismo, sabe? Às vezes eu sinto que também alguns movimentos deixam umas coisas muito soltas e às vezes precisa assim de pessoas para puxarem e até as pessoas que estão ali dentro do movimento mesmo se organizarem sistematicamente para relatar tudo isso que é feito, né? Para não acontecer novamente e nos próximos passos fazer melhor ainda. E uma das meninas também falou sobre ouvir as comunidades, ouvir as pessoas que estão
sofrendo diretamente, de forma totalmente desproporcional, os efeitos das mudanças climáticas, os impactos ambientais. Então, essas pessoas, elas têm muitas soluções, elas estão diariamente vivendo isso. Então, a gente tem muito mais aqui ouvir, às vezes, do que levar algumas soluções. E aí, juntos, a gente co-criar essas soluções, né? Então, é isso, assim, que eu tenho para contribuir em relação a isso tudo. Eu acho que é isso. Obrigado pelo seu ponto, foi muito interessante, Graziela. E, Diogo, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Sou o Diogo, também aqui do Engajamento. Diogo, o seu som está muito baixo. Tá baixo? Deixa eu pôr o fone, um segundinho. Ah, não, agora voltou. Foi? Foi. Vou projetar um pouquinho melhor aqui, talvez isso ajude. Eu sou o Diogo do Engaja Mundo, estou muito envolvido com a pauta de biodiversidade lá dentro. E eu gosto muito quando a gente toca na pauta de arte, porque eu vivo bastante nisso, assim, no dia a dia. E a gente, enquanto representante lá da pauta de biodiversidade também, né, dentro do ativismo, a gente sempre pauta a diversidade antes de tudo, né? Então, a biodiversidade, ela realmente representa uma forma muito diversa de pensar e de se expressar, e de histórias e de contribuições, e é muito rico quando a gente está todo mundo inclinado por uma mesma pauta, mas tem vivências muito diferentes entre si, como a gente consegue construir uma coisa que é mais robusta. Mas eu acho que o mais firme de tudo isso que a gente repara é que trabalhar nessa pauta, né, e aí acho que não é só a biodiversidade, é todas as pautas ambientais como um todo, elas vêm muito da conexão que a gente estabelece com aquilo. Isso tem batido bem forte para mim nos últimos tempos, porque toda vez que eu vou pegar um Uber ou que eu vou, enfim, pedir uma comida, vou conversar com o moço do iFood e minimamente eu converso que eu trabalho na área ambiental, que eu, enfim, sou ativista, etc. As pessoas começam a falar e vai soltando e vai liberando, e aí é um moço que ele mora aqui na região que eu moro, que é uma região que era sítio, assim, chácara, então tem um rio que passa aqui perto. E ele fala que nesse rio ele pescava, que ele pegava fruta nativa aqui na beira do rio, e que agora não tá mais assim, que o clima tá doido, que as coisas mudaram. E assim, eu dei um mínimo de abertura a respeito do tema, e o cara começou, quase que foi um desabafo, assim, sabe? E o quanto que, assim, a gente não tem que ensinar nada, né? A gente não tem que mostrar, não precisa de um relatório do IPCC para a pessoa entender que a coisa está mudando. Ela precisa só olhar em volta e escutar as outras pessoas. Então, eu acho que a arte, o ativismo, nesse contexto, tem uma diferença tem um papel muito forte de ser um canal para as pessoas se expressarem, independente de como for. Então, assim, não apenas você está se expressando enquanto indivíduo, enquanto querer trazer ali alguma contribuição, quanto é um desabafo, quanto uma forma de conectar as outras pessoas. Eu, na minha formação como ativista, sei que os meus pontos mais sensíveis foram quando eu ouvi histórias de outras pessoas que me sensibilizaram a respeito daquele tema. Né? E eu acho que a nossa função aqui, eu acho que a maior parte das pessoas que estão nesse ciclo já são motivadores, né, e lideranças nesse sentido, é de deixar as pessoas contarem as histórias e ouvir o que essas histórias têm para contar, tem para compartilhar e mostrar para eles, ainda mais nesse ano que a gente está. Isso que você está falando tem totalmente a ver com política. Tem totalmente a ver com as escolhas que a gente fez de quem está lá representando a gente. Então, sempre que possível, eu vou trazendo também ali puxadinho, falando, esse ano é muito importante, a gente tem a chance de mudar toda a Câmara de Deputados, de senador, de presidente, governador, e tudo isso é muito importante para tudo o resto. Sempre tentando puxar, assim, emendar uma coisa com a outra. Mas, no fim das contas, é isso, assim, abrir o máximo de espaço para as pessoas se expressarem e, ao mesmo tempo, e aí a nossa função é conseguir amarrar os pontos, já que a gente está tendo uma visão aqui de vários pontos de vista diferentes, e amarrando e trazendo o que essas pessoas têm como que elas conseguem costurar essas ideias com a diferença real no dia a dia. O tempo está acabando aqui, eu acho que é isso. Muito obrigado pela sua contribuição, Diogo. E o próximo é o Gil. A palavra é sua, Gil, fica à vontade. Oi, gente, de novo. Então, o que o colega estava falando era algo que estava passando na minha cabeça. Eu acho que nós,
como esses mobilizadores sociais, essas instituições, nós temos uma responsabilidade muito grande de saber que nem sempre o que a gente tem na nossa cabeça vai dar certo, né? Eu entendo que o coletivismo ele é muito importante dentro da nossa rede de atuação, mas que também existem realidades onde o coletivo ele vai acabar não funcionando, né? Somente esses lugares onde as realidades são muito discrepantes daquilo que a gente conhece. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje, principalmente perante essa juventude que não quer saber de política, de não reproduzirmos, não é nem ser, mas é de reproduzir métodos colonizadores, né? Não vai simplesmente chegar lá e falar com as pessoas, impor coisas. A gente tem que entender que muitas vezes os métodos eles vão ser muito diferentes, né? A gente tem que ter essa adaptabilidade, assim. Por exemplo, talvez seja até mais fácil para envolver as juventudes de comunidades tradicionais recorrer ao fortalecimento comunitário. Dentro desse fortalecimento comunitário e propondo, né, novas coisas e falando melhor e articulando melhor, e não simplesmente chegar lá e jogar, toma aqui esse ativismo, toma aqui esse mediativismo, toma isso aqui, toma essa lê aqui esse produto de campanha e tal. Não, vamos lá, vamos pensar o que é melhor, né, para essas realidades, o que se adapta melhor ao nosso objetivo, né, que é justamente dar algum entendimento, dar ali alguns meios de empoderamento a essas comunidades, sejam elas os jovens tanto progressistas quanto que se dizem conservadores, etc, etc. É basicamente isso. Muito obrigado, Gil, pelas suas palavras, pela sua contribuição no nosso debate. E agora é o Vitor. Vitor, a palavra é sua. Obrigado, Luísa. Eu tenho que falar que me identifiquei muito com o depoimento que o Diogo disse, agora também com o Gil, e eu queria só reforçar esse ponto mesmo, né? Porque eu trabalho muito debatendo e falando sobre mudança sistêmica e é onde a maioria das nossas discussões se embasam, mas às vezes quando a gente chega lá na ponta e vê diferentes movimentos de base fazendo a diferença no território, no interior, no sertão, na Amazônia, a gente vê que as coisas são um pouco diferentes e que às vezes não é a população não dando importância ao tema sobre clima, sobre biodiversidade, sobre restauração de ecossistema, mas é aquela fração da população não se identificando com o tema ou não vendo isso na realidade, por mais contraditório que isso possa parecer num futuro, numa realidade onde a gente vê vários desastres acontecendo. Então, eu queria reforçar isso, né? Toda vez que eu participo de uma ação do MST ou de comunidades indígenas, ou a gente recebe a visita deles aqui na sede da organização que eu trabalho, eu vejo que às vezes falta isso, identificação com o tema, sabe? E agradecer também a organização de vocês no encontro e todos que fizeram as falas anteriores. Tá sendo ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Vitor, pela sua contribuição. Eu conheço o Vitor de quando ele era do Fridays, então é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com ele. Pode, Rodrigo? Pode sim, depois eu falo. Massa. Eu vou pegar um pouco dessa fala do Vitor em relação a não identificação dessa população, às vezes, com as pautas, né? Eu acho que, para além dessa não identificação que há, realmente, é uma questão, parece que assuntos bem distantes, assim, né? Há também, se a gente for levar em consideração que a gente está falando aí com populações em situação de vulnerabilidade, desigualdade social, há também uma questão de que essa não é a demanda deles emergente, né? Então, tipo, a galera está precisando de comida no prato, de emprego, está preocupado com conta que vai pagar, sabe? O jovem está pensando sei lá, na calça que vai vestir, qual é o próximo rolê da sexta-feira. Então, de como a gente percebe conversar a crise... Eu estou tendo esse processo, viu, gente? Interno também. Como a gente pode pegar toda essa discussão da crise climática e conversar com o cotidiano?
Esse daí é uma pergunta muito clichê que a gente se faz, né? Mas a gente tem que entender o cotidiano no cotidiano mesmo. Então, como é que eu estou observando esse processo? Eu, Rodrigo Santos, de domingo a domingo, como eu sou. Qual é o meu tempo? Como eu me divido, né? E aí, quando eu começo a ter essa autoconsciência sobre quais são as conversas que eu pauto nos ambientes formais e informais, e vendo isso em outras pessoas, dialogando também sobre o cotidiano de outras pessoas, a gente vai tendo uma ideia mais ampla do que é esse cotidiano, né? E cotidiano é pessoas que saem para fazer compras, né? Que pega ônibus, que pega metrô, que pega Uber, que vai para festa de sexta, que conversa sobre Big Brother. Esse é nosso cotidiano, né? Brasileiro aqui, enfim. Talvez é o meu cotidiano bem específico dentro da minha classe, dentro do meu gênero, enfim, né? Tem esses recortes, né? Espaciais e de cultura. Mas há para a gente entender que a crise climática, ela não necessariamente precisa ser uma conversa totalmente formal, né? Ela não necessariamente precisa ser uma conversa desamparada de renda, de emprego, de contas de energia, de água, de alimento na mesa, e de como a gente pode fazer essas conexões mesmo, né? De roupa. Nossa, vou comprar uma roupa, como é que eu ligo isso com crise climática? E aí a gente precisa fritar a cabeça para a gente ter isso como bate-papo, sabe? Quando a gente entende que o papo está tão consolidado como a Anitta no primeiro lugar do Spotify, será que a gente consegue chegar nesse nível da crise, nessas conversas? É basicamente isso assim, que eu queria provocar também, mas estou me provocando, assim, de como entender esse cotidiano no cotidiano e inserir essas pautas mesmo. Obrigada, Rodrigo. O que eu ia falar, na verdade, é um pouco sobre isso, trazendo a minha vivência. Eu sou de uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Talvez quem é do Sudeste conheça. A minha cidade foi escolhida para comportar a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, pelo Vargas, né? Então, eu sou nascida e criada numa cidade siderúrgica, uma cidade que é diretamente impactada pela indústria, né? Seja nascendo com uma doença, né? Seja vendo os impactos ambientais que isso deixa na cidade. E algum dos maiores problemas que a gente tem aqui enquanto juventude é basicamente como é que eu falo para o cara que é peão, que limpa o chão da indústria, sobre IPCC, sobre o planeta abaixo, tem que ficar abaixo de 1,5, né? Como que eu viro para esse cara e falo que a indústria que coloca o pão na mesa dele é a mesma que mata ele, né? E que está matando o futuro dos filhos dele. Então, talvez uma das maiores dificuldades hoje que a gente tem aqui, né, em Volta Redonda, além do fato de que a gente sabe que a mídia ela vai pender para o lado, né, comercial, e que tal como o petróleo, que também é minha área de ativismo, né? Petróleo e combustíveis fósseis foi vendido como a salvação da economia brasileira. A CSN foi e é a salvação de Volta Redonda. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente traduz isso, porque a gente não quer que aquele peão fique sem o pão dele, né? Na mesa, sem a cartela de ovo. A gente quer que ele entenda, né? Como que aquilo afeta o futuro dos filhos dele, né? Então, eu aqui no Volta Redonda, a única opção que a gente teve enquanto ativista socioambiental foi se juntar ao movimento sindicalista, por exemplo, que é muito diferente do movimento socioambiental. E é engraçado como os ativistas que não vivem essa realidade de interior também, né? De estar no interior do país, por assim dizer, de um estado, por mais que seja no Sudeste, não entendem a dificuldade que é para a gente traduzir isso para essas pessoas muito mais simples. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui conversar com um peão, por assim dizer, foi que quando eu coloquei que esse planeta está ficando mais quente que o alto forno da CSN. E aí ele falou, eu trabalho no alto forno, tá ficando tão quente assim. Então eu acho que a gente tem que lembrar que a gente também tem essas diferentes realidades dentro da própria juventude organizada, e que, às vezes, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque o IPCC que a gente conhece o IPCC que eles conhecem é uma facção. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. E acho que era essa minha contribuição, de como a gente tem que entender o que está acontecendo ao nosso redor e ao redor dos nossos colegas que estão longe da gente.
que estão, né, às vezes no interior de um estado, no norte do país, como estão, né, vários dos nossos colegas aí. Essa é a minha contribuição para hoje. Acho que ninguém mais se inscreveu. Alguém mais quer se inscrever para falar? Acho que a gente pode ler os comentários, tem comentários incríveis aí. Lúcia aí, quer falar? Eu ia aproveitar, então, já que ninguém se inscreveu, boa noite, eu sou Lucia, do Instituto Equity. Acho que, assim, um pouco das problemáticas que vocês estão falando também são as que eu coloco um pouco, assim, tenho colocado na minha organização, que é uma organização feminista, mas que, enfim, ultimamente a gente vem tentando muito pensar isso que eu escrevi um pouco aí, que era como tentar conciliar as subjetividades, né, que é tudo isso que eu acho que o Rodrigo estava falando, que a Luísa estava falando, com as coletividades, como que a gente vai fazer para que esses problemas que muitas vezes parecem individuais e vice-versa, né, são sociais, e os que são sociais são individuais, que as pessoas não conectam, né, uma coisa com a outra. E eu acho que elas estão muito conectadas. Então, o exemplo que ele deu, né, de como que na prática a gente gasta o nosso tempo e a nossa energia falando de banalidades da vida de cada um e comparando a vida de cada um de nós e dando exemplos, ao invés de estar realmente pondo em prática um diálogo do comum, né? É claro que isso não se limita às práticas individuais, obviamente não é isso, mas uma coisa está conectada à outra. De fato, a cultura alimenta a cultura e a monocultura alimenta a monocultura em todos os sentidos, né? Então, concordo também que é essa capilaridade. Acho também que, em relação aos conservadores, é muito complicado mesmo. Ao mesmo tempo, há muito em disputa, porque há muita desinformação. Então, acho que a gente também pode tentar olhar para né, para esse aspecto da desinformação e tentar disputar essas narrativas também, como alguém falou aí antes. Enfim, só para resumir aqui tudo um pouco do que eu ouvi e acho. Obrigada, gente. Acho que a Graziela fez um comentário aqui que ela falou que acredito que pautas sobre estrutura básica de pautas sociais devem ser cobradas também através de medidas de prevenção e mitigação de problemas socioambientais. Dessa forma, a gente consegue ampliar o discurso, mostrando que as questões estruturais sociais estão intrinsecamente ligadas às questões ambientais. Eu acho que essa fala da Graziella lembra também a questão de que, até pouco tempo atrás, o homem não se via parte do meio ambiente, né? E que agora que a gente entendeu que a gente é parte do meio ambiente. Então, eu acho esse ponto bem interessante também. Não sei, acho que alguém mais quer se inscrever? Se quiser levantar, abrir o microfone. Pode falar, Vitor. Já que eu não gastei meus 3 minutos, eu só lembrei aqui, queria indicar, não é nenhuma novidade, porque há 6 meses o Mundinho Ambientalista está só falando nesse livro, mas eu li recentemente o Banzeiro Ocotó, que é a publicação mais recente de Eliane Brum, e lá fica muito claro, assim, o que a gente disse, tem exemplos de situações muito bons. Primeiro, de quão egocêntrico é achar que a gente sabe muito sobre clima e mudanças climáticas, sendo que as comunidades indígenas falam disso há décadas. E o segundo ponto é como essas situações sociais de fato existem, né? Não é tão simples definir as pessoas dos estratos sociais entre ambientalistas e pessoas que colaboram com as questões ambientais e pessoas que estão contra elas. Então, desde a questão histórica de ocupação do Brasil até, enfim, a não existência de uma reforma agrária no país, e ela fala tudo isso em primeira pessoa, então, enfim, é um baita livro e eu acho que pode colaborar muito para quem quer refletir mais sobre a própria construção e sobre como julga as pessoas dentro da pauta climática. Vitor, acho que se você puder escrever o nome do livro no chat, fica mais fácil para as pessoas lembrarem, né, verem depois copiar e colar. Mais alguém, gente, tem alguma contribuição a fazer? Pode falar, Janaia. Eu adorei a conversa, na verdade, queria agradecer, foi muito legal ouvir
vários pontos de vista e a gente abrir as dificuldades de comunicação mesmo, né? Acho que existem desafios de comunicação grandes e acho que a arte pode estar a serviço destes desafios também. Às vezes a música, a dança, elas trabalham em outros lugares, né? Na nossa comunicação. E isso, e a gente colecionar casos, livros, histórias de comunicações e ações bem-sucedidas para a gente se inspirar também e continuar provocando essa mudança urgente que a gente precisa. Valeu. Obrigada, Jonaia. Mais alguém fazer alguma contribuição? Então, acho que é isso, né? Eu vou falar um pouquinho, depois eu passo para o Luan encerrar, né? Eu queria agradecer a Ana, que já foi, né? A Jonaia, ao Vinícius, ao Gil e a Isvi também, que já foi, por terem vindo aqui. Agradeço também ao Rodrigo, Clélia, Gustavo, Graziela, Diogo, Gil, Vitor, Rodrigo, Lúcia, todo mundo aí que contribuiu nessa roda. Acho que deu para a gente ter uma troca de realidades, de pensamentos sobre quem está aí, né, na luta, construindo essas fileiras. E acho que é isso, meu muito obrigada a cada um de vocês. E agora é com você, amigo, Luana. Gente, antes da gente finalizar, eu queria passar rapidão pro André, que tá fazendo a relatoria. André? Oi. Você gostaria que eu falasse uma coisa? Seria isso, né, Rodrigo? Isso, André, se você quiser, não sei como é que está aí a postura escrita, mas a ideia é toda vez que a gente terminar o ciclo de Vozes e Saberes, é a gente sintetizar o que a gente conversou. Você consegue fazer esse pente fino assim bem rapidão, o documento? Para sintetizar, vocês querem que eu fale tudo que a gente discutiu? Ou pelo menos as coisas principais, assim, não precisa ser tudo. É bastante coisa. Pode fazer um resuminho das principais ideias. Bom, pessoal, então no começo, o Luan trouxe para a gente as provocações. Deixa eu ler aqui. Né, como tornar a educação climática algo presente no cotidiano brasileiro, como engajar e impulsionar as juventudes, principalmente periféricas e tradicionais do Brasil, qual o papel da juventude nesse ano de eleições e nessa década essencial para o clima e para o Brasil, e como aumentar o conhecimento sobre justiça climática e crise climática no Brasil. E, para começar, então, a Jonaia, do Megafone, ela trouxe a importante questão, né, de pensarmos as mídias, as comunicações, né, a criação de narrativas, né, e nos inserirmos nesses locais, né, para a gente, os locais participativos, de disputa de tomada de decisão, para a gente reverberar as mensagens, as nossas narrativas, né. E, em seguida, e ela colocou a pergunta, né, também, a comunicação pode ser uma obra de arte? Em seguida, então, a gente teve a participação da Ana Terra, do Fridays for Future, e ela colocou, né, para a gente pensar a questão climática enquanto uma luta guarda-chuva, né, que abarca tantas outras lutas, e da importância da gente fortalecer as juventudes, fortalecermos algumas ações como a agroecologia, e ela colocou que também é muito difícil a gente conversar, né, muitas vezes com as pessoas que sofrem os impactos da crise climática. Ela deu um tom também muito interessante para a conversa quando ela falou isso, né? Porque realmente é muito difícil a gente falar para uma pessoa que perdeu a casa dela por um deslizamento, que aquilo era uma questão de mudanças climáticas, só que naquele momento ela talvez não esteja pensando naquilo. E ela coloca, né, que a arte é uma grande aliada também para a gente levar essas narrativas, e que é importante lutar e ser feliz, estar forte e caminhar juntos para a gente não deixar nossos sonhos morrerem. Aí partimos para Isvilaine, do Engajamundo, né?
E ela também colocou a importância do Lollapalooza como um espaço, né, dessas narrativas políticas. Ela colocou que o Lollapalooza foi um exemplo de ativismo do ponto de vista bom e ruim, pois a gente também, além de ver esse engajamento, né, político, a gente também viu as tentativas de repressão da arte, do nosso posicionamento político. E ela retomou, a partir disso, a questão da segurança, né, de como a gente vai garantir a segurança, né, dos nossos parceiros, das pessoas que estão com a gente, né? E ela agradeceu a participação no espaço. Em seguida, a gente partiu para a fala do Vinícius, de São Paulo Invisível, e ele falou um pouquinho da atuação dele, tanto com religião como com a população de rua. E ele colocou várias questões, né, de como vamos contar essas histórias. Ele falou dessa disputa de narrativas, né, que existem, e dessa questão de qual juventude que a gente quer ser, qual mensagem a gente vai querer levar. A gente vai reproduzir, deixar que outras pessoas falem da nossa juventude, ou a gente vai levar a nossa juventude, né, nas narrativas e não reproduzir. Acho que esse foi o grande ponto da fala dele. Aí, em seguida, nós tivemos a participação do Gil Reis, no Instituto Mapinguari, e ele colocou que a comunicação deve ser um fim, talvez, e não um meio, e que a comunicação pode ser uma obra de arte, sim, respondendo à pergunta da Jonaia. Ele também concorda que a pauta socioambiental é um grande guarda-chuva, e ele falou que um dos grandes desafios é levar as populações que estão mais afastadas, que vivem diferentes realidades, informação, né? Que uma grande questão no trabalho dele é a questão do acesso à informação, principalmente as comunidades tradicionais e as tantas outras comunidades do norte que às vezes são vizinhas, mas têm realidades, sofrem por complexidades, né, totalmente diferentes uma das outras. Deixa eu ver aqui. Ele falou que o nosso projeto tem esse dever de fazer algo que é possível para essas comunidades, no sentido de levar informação e empoderamento. E ele fala que esse empoderamento não é no sentido de dar a voz, né? Pois a gente não pode dar a voz a ninguém, pois todas as comunidades já têm as suas próprias vozes. Então, eles buscam preparar os jovens para comunicar e contar também suas próprias histórias. Então, eu achei um ponto interessante. Aí o Luan abriu para o debate, a Luísa estava mediando. E com a primeira participação no debate, a gente teve a fala do Rodrigo, que ele trouxe esse panorama sobre as diversas juventudes que a gente tem, colocando que as juventudes são plurais, e como que a gente consegue, então, incluir todos esses jovens que a gente possui. Não numa questão, não numa visão romântica, né, mas uma visão ali, ó, da realidade, né? Tem jovens diferentes, jovens conservadores, jovens que estão preocupados com isso. E o Rodrigo também coloca que precisamos entender como conseguimos, através da nossa comunicação, de nossa arte, abranger todos esses jovens. Em seguida, a Clélia deu a contribuição dela, e ela falou que estava muito feliz de estar ouvindo essas pessoas, né, porque são falas de muita potência, e ela retomou o movimento coletivo conjunto, né, que era um movimento em prol de uma ação ativista, para falar que a gente precisa de um movimento, tem as palavrinhas que ela usou, que a gente precisa fazer movimentos todos juntos agora, né? E ela coloca como uma grande questão que todo mundo está em movimento já, mas a gente está em movimento de direções muitas vezes diferentes. Então, que é preciso a gente tentar juntar nossas ações para a gente fazer um grande movimento conjunto, ao mesmo tempo. Em seguida, a gente teve a fala do Gustavo, do Engajamundo, que retomou um pouco o que o Rodrigo estava falando, e ele coloca uma questão que é, o jovem que se considera conservador, ele sabe o que ele está defendendo, e coloca que, para ele, o que uma pessoa entende sobre o que ele está defendendo e o fato em si são coisas diferentes, né? Existe um caminho entre as duas coisas. E ele falou que a gente precisa articular uma forma de comunicação que esteja dentro da realidade de quem para quem a gente vai comunicar.
Em seguida, a gente teve a Graziella. Depois, gente, eu vou compartilhar todos a relatoria tem todas as falas de vocês. Estou tentando resumir. E a Graziella, então, ela trouxe um questionamento sobre a história. A nossa história está acontecendo e como as pessoas compreendem essa nossa história. Ela diz que nós temos que contar as histórias, criar estratégias concretas, na busca de mostrar para os jovens todo esse contexto também. Ela trouxe várias falas sobre os eventos extremos que estão acontecendo e que a gente não pode normalizar esses eventos catastróficos que estão acontecendo, que é uma coisa que também acontece, né? A gente normaliza e acaba esquecendo. E a gente também precisa relatar os erros, os acertos, para a gente também criar uma história de ativismo que fique relatada, para a gente ter inspiração, para a gente saber de onde a gente pode continuar. Em seguida, o Diogo do Engajamundo, ele trouxe na sua fala... André. Oi. André, eu acho que pode ir finalizando, porque Tá. o pessoal vai ter acesso o pessoal vai ter acesso depois ao documento, e eu acho que depois dá pra gente melhorar também o diálogo para a Cúpula dos Povos presencial mesmo, sabe? Sim, tem várias falas ainda, né? E assim, eu não consigo fazer um resumo agora. Sem Tudo problema bem. nenhum, arrasou demais. Certo, mas deixa eu só explicar essa metodologia, pessoal. É porque essas conversas que a gente está tendo, a gente está registrando e a André está fazendo um trabalho belíssimo, inclusive de registrar tudo isso, que eu não consigo escutar e registrar ao mesmo tempo. Mas porque a gente vai levar para o evento presencial. Então, cada vez que a gente se reunir aqui, esses pontos chaves que a gente discute, esses questionamentos, encaminham para o evento lá do dia 25, 26 e 27, especificamente no dia 26 de maio, que é o nosso primeiro encontro nacional de justiça climática. Então, assim, a ideia é realmente ter um documento que vocês acompanhem o documento, né? Toda vez que a gente finalizar um ciclo de vozes e saberes, porque a gente vai tentar espelhar todas essas discussões em programações temáticas dentro do primeiro encontro nacional. Então, isso é muito importante para a gente, real. Mas, André, na próxima a gente dá uma síntese geral e a gente depois vai divulgar isso para a galera, então tá tranquilo. Obrigado, André. Eu acho, desculpa, só colocando uma sugestão, acho que eu posso compartilhar com vocês o documento. A gente tem a reunião organizadora também, né? Talvez a gente possa levar para a reunião organizadora para discutir quais os pontos principais e fazer uma votação no próximo encontro ou no próximo círculo de vozes. Pessoal, então acho que a gente pode finalizar esse ciclo de vozes e saberes. Queria lembrar vocês que o próximo vai ser daqui a 15 dias. E o tema é... Só um minutinho, deixa eu checar o tema. Porque são muitos temas. Mas até lá, a gente vai ter na semana que vem, no dia... no dia 26, a gente vai ter nosso terceiro tema, que o tema é a defesa da sociobiodiversidade e as mudanças climáticas, e a reunião para organizar o que vai ser discutido dentro desse dia vai ser no dia 19/4, das 18 às 19h30. Quem tiver interesse de participar pode preencher o nosso formulário, que está no nosso Instagram. Lembrar todo mundo de seguir o Instagram da Cúpula dos Povos, que se não me engano é Cúpula Rio Mais 30, de participarem deste e dos outros ciclos de saberes, para a gente ter uma comemoração da Rio Mais 30 mais forte possível por parte da sociedade civil, tá, gente? Muito obrigado. A gente vai parar de gravar agora e até semana que vem.